Paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. Que honra estar nessa casa mais uma vez. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, todos acharam? E naquele dia, sendo já tarde, disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que esse já se enchia. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e então despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que morramos? E ele, se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento cessou, e se fez grande bonança. Então ele lhes disse: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus para sempre. Irmãos, nós estamos diante de um texto que ele é bem conhecido porque ele narra um momento em que os discípulos estão vivendo de uma grande adversidade. Nessa ocasião, eles estavam no meio do mar, no mar da Galileia, e uma grande tempestade se levantou, de maneira que o barco estava quase virando. A única forma de saírem daquela adversidade era fazendo o que eles fizeram, clamando o nome de Jesus. E eu tenho certeza que, se eu for perguntar quem aqui já viveu ou vive momentos de grande adversidades, como foi dito agora, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos vai levantar as mãos, porque a vida cristã é marcada de lutas e vitórias. Mas o propósito de Jesus, o tempo inteiro em que esteve aqui desenvolvendo o seu ministério, a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diz também que o diabo é enganador desde o princípio. Se ele é enganador desde o princípio, suas obras são obras de mentira. Se o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras de mentira, ele veio trazendo o quê? A verdade. Ele mesmo disse acerca de si: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Porque só é possível se desfazer uma mentira com a verdade. Se você for revirar os evangelhos, você vai encontrar um Jesus que o tempo inteiro estava preocupado, e entenda esse preocupado não no sentido literal, mas cuidadoso de fazer com que as pessoas entendessem acerca das verdades do reino de Deus, para que se desfazessem das mentiras do diabo. Se você revirar os evangelhos, você vai encontrar um Jesus o tempo inteiro ensinando. Quando curava, ensinava. Quando orava, ensinava. Quando alimentava, ensinava. O tempo todo. E nesse dia não foi diferente. Nesse dia, uma grande multidão estava atrás dele, como sempre. Quando a Bíblia fala de multidão, é no mínimo 3.000 pessoas. Uma grande multidão estava atrás dele, e ele estava no mar da Galileia, e como bom mestre que era, ele entrou dentro do barco, se afastou um pouco da praia, sentou-se no barco, como é costume de um rabino judeu, e dali começou a ensinar a multidão. O povo todo na areia da praia, todo mundo na areia, ouvindo, e ele ensinando. Aquele dia ele ensinou sobre a semeadura, sobre a parábola da fé, ensinou sobre a preciosidade do solo, ensinou sobre como é bom ter fé em Deus. Aquele foi um dia de muitos ensinamentos, muitos. O dia inteiro ensinando. Você deve saber que o maior cansaço não é o cansaço físico, é o cansaço mental. Porque por mais que o nosso corpo esteja descansado, se a nossa mente estiver cansada, a gente não consegue fazer nada. Se 4 horas de estudo são cansativos, você imagina um dia inteiro. Depois de um dia inteiro de ensino, a gente está como? Cansado? Jesus estava o dia inteiro ensinando. Ele está no barco, multidão na areia da praia, junto com os discípulos, com todo mundo, e ele está o dia inteiro ensinando, quando de repente começou a ficar tarde. E aí a gente cai no versículo que a gente leu, versículo 35. E naquele dia, não foi outro dia,
não foi outra semana, não foi outra hora. Naquele dia, no mesmo dia, dia do cansaço, dia do esgotamento, dia que se aprendeu muito, mas que está esgotado. Dia que ouviu, ensinou, tentou passar para outra pessoa. O dia do estresse, o dia do cansaço. Naquele dia, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem do mar. Discípulos, multidão, todo mundo na areia da praia. Discípulo se cansa igual multidão. Discípulo é ser humano igual multidão. Discípulo se esgota igual multidão. Discípulo é de carne e osso igual multidão. Só que depois de ouvirem, aprenderem o dia inteiro, quem está cansado quer descansar. E aí Jesus diz o seguinte: os meus discípulos, nós vamos para o outro lado agora. Multidão está liberada para fazer o que quiser. Discípulos estão convidados para uma nova missão. Multidão está liberada para fazer o que quiser. Discípulos, vocês estão sendo convocados a estarem comigo para um novo tempo. E quando eu leio esse texto, eu já me encanto por isso. Porque discípulo é multidão igual... Discípulo é ser humano igual multidão. Discípulo se cansa igual multidão. Discípulo tem as mesmas limitações da multidão. Mas chega um determinado momento que Jesus libera a multidão para fazer umas coisas que o discípulo não está liberado para fazer. E eu preciso que você entenda que eu não estou falando de pecado, porque Jesus está liberando a multidão para descanso. Descanso não é pecado. Jesus está liberando a multidão para fazer coisas normais. Jesus está liberando a multidão para fazer o que qualquer ser humano faria. Mas os discípulos não estão liberados. Tem coisa que a multidão está liberada para fazer, mas que os discípulos não estão. Tem coisa que multidão pode, mas que discípulo não pode. E chega um determinado momento da nossa vida que a gente é discípulo, quer ter a honra do discípulo, mas não quer pagar o preço do discípulo. E aí Jesus me trouxe aqui para dizer: é bom ser discípulo, tem privilégios que outros não têm, mas você precisa entender que tem um preço que você vai ter que pagar, que outros não têm que pagar. Só que num determinado momento da vida, a gente está tão junto da multidão, que a gente quer se tornar como eles. A gente olha e diz: fulano pode, por que eu não posso? Fulano faz, por que eu não posso? Fulano vive assim, por que eu não posso viver? Jesus está dizendo: será que você não consegue entender que a honra que eu tenho te convidado para viver te exige, aleluia, alguns sacrifícios que talvez outros não sejam exigidos? Olhe para o teu irmão, seja profeta. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu acredito no poder da palavra profética. Olhe para o teu irmão e diga para ele: ei, não adianta, quer ter a honra do discípulo? Pague o preço que o discípulo tem que pagar. Tem coisa que gente vai fazer, mas que você não pode. Tem atitudes que pessoas vão tomar, mas que você não pode tomar. Tem comportamentos que as pessoas podem ter, mas que você não pode. Você é discípulo. Tem gente olhando para você, tem gente te observando, tem gente colhendo o teu testemunho. Ei, discípulo, se posicione como tal. Aleluia. Aleluia. Mas nós vivemos numa era que os discípulos querem a honra, os privilégios, a glória dos discípulos, mas se esquivam, aleluia, da responsabilidade. Jesus olha e diz: a multidão está liberada para descansar. E eu não estou falando de pecado, eu torno a dizer, porque Jesus não libera ninguém para pecar. Eu estou falando de coisas normais. Mas que discípulo sabe o limite, até onde pode ir e onde não pode. Aleluia. Passemos para o outro lado. Imagine comigo, eles estão todos na areia da praia, todos, multidão, discípulos e todo mundo. E Jesus lá da frente do barco diz: discípulos, vamos. O versículo 36 diz assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como ele estava no barco. Jesus já estava no barco. Marcos não diz que Jesus desceu do barco, pegou no cabelo dos discípulos e disse: vamos agora. Não. Ele estava de lá e ele disse: vem. O convite foi feito, mas a responsabilidade de aceitar ou não o convite é de quem está sendo chamado.
E eles, deixando a multidão, e o original grego dessa palavra deixando significa dar um passo à frente. E eles, dando um passo à frente, decidiram viver o que Jesus estava propondo para eles. Existem pessoas no nosso meio que sabem que Jesus os chamou para uma obra diferente. Existem pessoas no nosso meio que entraram aqui dizendo: eu quero milagres. Jesus está dizendo: eu até vou te dar milagre, mas a pergunta é: quando você vai decidir abandonar a multidão para viver o chamado que eu tenho na tua vida? Quanto tempo mais você vai perder agarrado a essa multidão, preso a essa multidão? Porque tem gente que quer ir, eu quero, mas hora volta, quero, volto. E aí uma hora está bem, outra hora está mal, porque nunca abandona a multidão. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: solta essa multidão hoje. Abre mão disso que tem te atrapalhado. Abre mão disso que tem atrasado o teu ministério. Abre mão disso que tem atrapalhado Jesus de cumprir o que tem na tua vida, e vai. Oh, aleluia! E eles, deixando. Não é responsabilidade de Jesus, é nossa. O convite já foi feito, você quer? Vem. Só que nós queremos que Deus faça por nós aquilo que nós temos que fazer. Abandonar. A multidão fala de dar um passo à frente. E eu preciso entender que todas as vezes que eu dou um passo à frente, alguma coisa fica para trás. É porque o tempo novo não combina com atitudes velhas. Aleluia! Tempo novo não combina com comportamentos antigos. Mas eu sou assim mesmo, bateu, levou. Não, você era assim antes. Você agora é uma nova pessoa, aleluia. Mas comigo é assim, me aborreceu, eu troco de igreja. Jesus está dizendo: ei, você era assim na areia da praia. Agora é novo tempo. Comportamentos antigos não combinam com o novo tempo. E Jesus está dizendo: vem. Só que na teoria isso é muito bonito. Mas na prática é difícil. Além de ter que deixar a multidão, porque eles se conheciam, eles sabiam quem era quem, fizeram amigos, e do nada Jesus está dizendo: vem. E aí a gente tem que estar disposto a deixar de lado tudo que não combina com esse chamado. Porque não adianta, tem coisa que não encaixa no que Jesus tem para nós. Não adianta, tem coisa que não orna bem com o que Jesus tem para a nossa vida. E Ele está dizendo: quanto tempo mais você vai continuar agarrado nessa multidão, atrapalhando o que eu tenho para você? Solta hoje! Só que deixa eu dizer para você, além de ter que abandonar a multidão, Jesus estava dentro do mar, repita comigo, mar da Galileia. O que tem de mais isso, Gabriela? Tem de mais que, além de ter que abandonar tudo para ir, a pessoa que está dentro do barco chamando está num lugar um pouco arriscado. Porque o mar da Galileia, deixa eu te explicar uma coisa sobre ele. Ele fica cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. Por causa disso, a condição climática do lugar, frio, calor, faz com que, normalmente, em algumas temporadas, tenha constantes tempestades. O lugar onde Jesus está chamando eles para entrar é um lugar onde podia ter tempestades. Eu não sei quem é mais doido, quem chama o que aceita. Por quê? Se eu estivesse lá, eu diria: Pedro não vai não. É o mar da Galileia. João se esqueceu. É o mar da Galileia. Mas se ele estivesse aqui no século 21, eles diriam para mim a mesma coisa. Você disse para mim não entrar, mas você entrou também. O mar só é diferente, mas você entrou também. Porque quando Jesus chama a gente sabe que o que a gente mais vai ter é prova. Quando você aceitou viver o que Deus tinha para a tua vida, você achou que ia ser fácil? Eu sabia que eu seria incompreendida. Eu sabia que eu receberia pedradas. Eu sabia que eu receberia afrontas. Eu sabia. E a pergunta é: se sabe que pode ter lutas, aceitou por quê? Olha para esse crente que está do teu lado e pergunta para ele: por que você aceitou estar aqui?
Não. Olha como quem está entendendo. Eu sei que não existe isso, tá? Mas faz uma cara de profeta. Só para dar emoção. Franze um pouco a testa, eu vou te ensinar. Fecha um pouco o olho, olha nos olhos dele e diz: por que você aceitou? Sabendo que a tua família ia ter que viver privações, sabendo que você teria que ver os teus filhos passando coisas que são responsáveis do teu chamado, sabendo que você veria a tua mulher chorando lágrimas por culpa do teu chamado, sabendo que você veria N coisas. Aceitou por que entrar nesse mar? Se alguém me perguntasse, eu diria: quando ele me chamou, não vi vento, não vi mar, não vi barco. Quando aquele homem chamou meu nome, você não tem ideia do que ele produziu na minha alma. As pessoas não entendem tua renúncia, porque não sentiram a força que foi o teu chamado. Não espere que alguém compreenda as coisas que você abriu mão. Tinha a possibilidade de ser rico, abriu mão de tudo por causa de chamado. Você é louco, não é loucura. Quando você sentir o que minha alma sentiu, você vai entender as renúncias que eu fiz. Fica indo na igreja todo domingo, quinta-feira, trabalho de oração. Você está bitolada, não? Se você soubesse o que Jesus faz na minha alma. Eles não entendem tua renúncia, porque não viveram o nível do teu chamado. Aleluia. Vem. E eles vão. Só que é uma coisa muito interessante, porque na areia da praia, gente, é assim, ó. Tô ouvindo Jesus, cansei de ouvir Jesus, vou embora a hora que eu quero. Briguei com o pastor Eliseu, troco de lote de praia, eu faço o que eu quero. Na areia da praia quem controla sou eu. Na areia da praia eu fico aqui até a hora que eu quiser, quando eu não quiser mais eu vou embora. Mas quando entra no barco, se eu briguei com ele, para onde eu vou? Se eu cansei de ouvir o que Jesus está me dizendo, para onde eu vou? Aleluia. No barco a gente sente até vontade de abandonar tudo. Mas a gente fala igual Jeremias. Quando eu digo que eu não vou mais falar teu nome, quando eu digo que eu não vou mais nem pronunciar, um fogo queima dentro de mim. Dentro do barco a gente diz: ano que vem eu vou entregar tudo e não participo mais. No outro ano a gente está fazendo 10 vezes mais do que fazia no ano anterior. Dentro do barco a gente diz: eu vou tirar férias com a minha família porque eu cansei disso. No ano seguinte a gente diz: deixa para o outro ano. Dentro do barco a gente planeja uma coisa e a vida se desenrola de um jeito que a gente nem imaginava. Oh, aleluia! Só que você precisa entender que quem ficou na areia da praia não vai entender por que de você ter ido. Porque quem está na areia da praia não faz sentido aceitar entrar num barco daquele. Só eles, por quê? Ó, cuidado que pode ter tempestade, hein? O grupo da areia da praia, nos dias atuais, é o grupo que vai tentar te convencer a voltar a viver aonde você vivia antes de entrar no barco. Oh, aleluia. Tem alguém da areia da praia acenando para você dizendo: volta, aqui tá legal. Tem alguém da areia da praia acenando: vem ver os amigos, passa aqui depois do culto, você não vai fazer nada não, vem. E Jesus está dizendo: não vá, não desça o nível do que eu te chamei para viver, não volte, eu te chamei, eu te separei, eu te dei um novo nome, eu te lavei, não vá. Eu não sei para quem Jesus está falando, mas tem alguém que precisa ouvir isso. Se for preciso, troca o número do teu telefone.
Mas não desça o nível do chamado que Jesus tem para você. Se for preciso, troca a rua por onde você passa. Se for preciso, muda o lugar. Mas não desça o nível do que Jesus te chamou para viver. Alguém vai dizer, na areia da praia é mais legal. Não. É porque eles queriam ter a disposição que você teve de abrir mão tudo como você abriu. Mas porque não tem, querem te convidar a vir descer o nível. Será que você não entende que não é porque na areia da praia é mais legal? É porque não tem a disposição de pagar o preço que você tem pago. Então alguém está dizendo, é loucura. Que bobeira. Todo mundo agora faz também. A igreja agora tem que ser moderna. São novos tempos, novas eras. Abre também, faz também. E Jesus está dizendo, não desce o nível do que eu te chamei para viver. Eles vão, entram no barco. Só que o pior de tudo isso não é nem não ter mais o controle, deixar a gente para trás, abrir mão de um monte de coisa. Não é nem isso. O pior é que Jesus podia ter facilitado as coisas. Pega 12 barcos, coloca cada um num barco. E ele vai sozinho no outro. Porque cada um num barco, cada um controla do jeito que quer e faz o que quiser. Jesus não. Jesus pega um barco, coloca todo mundo no mesmo lugar. Aí tem eu que sou muito agitada no barco. Mas tem você que é muito calmo. Aí no barco tem um obreiro que é ágil, sabe? Mas no barco tem um obreiro que... O que eu vou fazer? A mesma voz que me chamou ele. Se eu me atrevo a jogar alguém para fora do barco, eu não estou negando esse alguém, eu estou negando a voz de quem chamou esse alguém. Aleluia. Só escute que na bonança tudo são flores. Eu olho para o irmão mais lento, mais calmo e digo, como fulano é manso. O irmão mais calmo olha para mim e diz, a irmã é tão ágil. Olha como é legal conviver. Na bonança, todo mundo é amigo. Todo mundo vai no churrasco da casa do outro. Todo mundo é amigo no Facebook. Todo mundo posta coisas legais. Todo mundo se ama. Conjunto de irmãs, todo mundo quer a mesma. Tá tudo bom. O congresso vai ser ótimo. Tá legal. O problema é que no meio do mar... A tempestade, ela tem uma característica. Ela coloca um acento agudo na nossa personalidade. Longe da tempestade, a gente consegue fingir que a gente é o que a gente não é. Aleluia. Longe da tempestade dá. Eu sorrio, eu sou calma. Mas quando o vento começa a bagunçar meu cabelo, tirar as coisas do lugar, eu evidencio quem eu sou. E aí, o agitado fica 10 vezes mais agitado. E o calmo quase morre. Nesse barco, pastor Eliseu, tem um que tira 10 baldes por segundo. Mas tem um que tira um, calcula onde vai jogar. Não sei se eu posso aqui dar. Na bonança, ele era manso. Na tempestade, ele vira lerdo. Na bonança, eu era ágil. Na tempestade, eu me torno precipitada, agitada, agoniada. A tempestade revela para mim e para o outro quem eu sou de verdade. Só que a minha pergunta é, dentro desse barco, quem tem razão? O que faz muito ou o que faz pouco? O que fala alto ou o que fala baixo? O que canta mais agudo, o que se expressa mais, ou o que é mais lento na adoração e só chora. Quem tem razão dentro desse barco?
Olha para o teu irmão, diga para ele, eu sei que a gente é diferente. Não, diz para ele, eu sei que a gente é diferente. Tem muita coisa na gente que não combina. Agora diz para ele, mas tem uma coisa que nos une. A mesma voz que te chamou, me chamou. Eu posso não concordar com muita coisa, mas eu tenho que respeitar a voz que te chamou. Eu posso não gostar do teu jeito de se vestir, do teu jeito de falar, do teu jeito de andar, mas espera aí, até aí eu posso, mas eu não posso jamais me atrever a tocar na voz de quem te chamou. Cuidado! Para no teu senso de justiça, você não está ferindo a Deus. Aleluia! Cuidado! Para no teu jeito de querer resolver, você não está maltratando alguém que Deus está cuidando. Quem tem razão nesse barco? Calmo ou agitado? O manso? O que não é manso, que não é calmo? Quem tem razão? Deus disse para mim, Gabriela, ninguém. Razão tem o homem que está na popa, dormindo sobre uma almofada. Me explica por que ele tem razão, explico. Tua agitação acalma vento? Tua mansidão para vento? Então Jesus está ensinando aquilo que você não pode resolver, aprenda a descansar. Aleluia! Aleluia! Fez! Correu atrás! Não resolveu, para de bater cabeça! Deita tua cabeça no travesseiro e dorme! Porque aquilo que você não pode resolver, o teu Deus! Sabe por quê? Minha mãe diz uma frase que eu amo. Quem convida dá? Quem convida dá? Quem convida dá banquete. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para ele. Gente, vocês não entraram aqui de aventureiros. Aleluia. Vocês não entraram aqui porque... Não. Não fui eu que chamei. Se eu chamei, eu garanto. Acho que você não entendeu o que Jesus está dizendo. Não é a política, não são os governos, não é a economia. Jesus está dizendo, eu chamei. Então quem garante sou eu. Deus, mas falaram, deixa falarem o que quiserem. Quem te chamou foi eu, quem te garante sou eu. Aleluia. Gabriela, às vezes eu me assusto. Se assusta porque você não conhece a voz que te chamou. Porque se você conhecesse, você entenderia. Que o mar pode até, se fosse você dentro do barco, ele viraria. Claro. Quem é você? Quem sou eu? Ninguém. Mas você acha mesmo que o mar é louco de afundar o dono de todas as coisas? Você acha que o vento tem problema de virar o barco do dono de tudo? Você acha mesmo que as ondas, elas perderam o senso de juízo de fazer afundar o homem? No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele, a palavra viva, o Verbo encarnado, aquele que foi liberado, haja por causa dele, por meio dele, através dele. Tudo que existe se fez. Você pode aplaudir a ele. Ao teu nome, glória. Ao teu nome, glória. Ao teu nome, glória. Mas ainda assim alguém corre lá e diz, Jesus, mestre, oi, o senhor não se importa que a gente morra? A Bíblia diz que ele então, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Repare que Marcos, e na tradução original também é assim. Ele não fala que Jesus levantou,
agitado, né? E disse, para! Não. Ele disse ao mar, cala-te, aquieta-te. O grito, amém, ele amplia o alcance da voz. A fala limita. A fala limita o alcance da voz, olha. Consegue ouvir só quem está mais perto. Jesus, quando ele se levanta no barco, e às vezes a gente não entende por que a gente aceitou viver com Cristo, ver nossa casa passando tanta luta, nossa vida tanta prova, dificuldade, a gente pensa, meu Deus, será que eu estou no caminho errado? Jesus está dizendo, se levanta, vento, para, mar, aquieta-te. Ele não grita, ele fala. E a minha pergunta é, quem está na areia ou foi para casa, ouviu quando ele falou? Sim ou não? Claro que não, está longe demais. Mas quem está no barco? Dentro do barco você ouve coisa que quem está lá fora não ouve. Dentro do barco você vive coisas que quem está lá fora não vive. Dentro do barco tem problema, tem dificuldade, tem gente diferente. Às vezes dá vontade de enforcar alguns, mas a gente tem que lembrar a experiência do barco. Ele disse, cala-te, aquieta-te. A Bíblia diz, e o vento cessou. Deixa eu te contar uma coisa. Fenômenos da natureza, furacão, tempestade, terremoto, acontece assim. Se um terremoto está na escala 4, para ele diminuir, para ele parar, ele não para do 4 para o 0, não. Ele desce para o 3, para o 2, para o 1, para o 0, e aí para. Repita comigo, é gradativo. Mais uma vez, é gradativo. O mesmo acontece para tempestades, furacões e tudo mais. É gradativo. O normal é ir parando, parou. Jesus diz, no auge, para. E o vento. Isso não é normal, ele arde. Isso não é comum. Isso deixa a ciência de cabeça para baixo. Isso deixa médico, cientista, matemático louco. Físico assustado. Isso não é normal. E aí a gente entende que Jesus nos convidou para dentro desse barco, primeiro para tratar o nosso caráter. E é por isso que a gente está convivendo com outras pessoas. Porque o atrito entre pessoas gera lapidação de uma das outras. Aleluia. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Gerou atrito, e aí você lembra, eu sou filha de Deus, ela também é. Então, automaticamente, uma coisa que estava para fora, Jesus lapidou. Segunda coisa que Jesus nos permite viver dentro desse barco. Experiências que são assustadoras para os homens, mas que se tornam normais para nós. Tempestade para de uma hora para outra? Não. Mas para quem está dentro do barco, é comum. 5 pães e 2 peixes alimenta quase 12 mil homens? Não. Mas para quem entrou com ele no barco, caminha com ele, é comum. Cego a vida toda, enxerga? Não. Mas para quem está dentro do barco e anda com ele a vida toda, é comum. Já vi isso ali, vi isso em Betânia, vi isso às margens de Jericó, vi isso na multiplicação, vi isso no caminho de Betsaida, vi isso dentro do mar da Galileia, vi isso dentro da casa de Jairo. Ei! Jesus te colocou aqui dentro. Não é para reparar no outro. Para que você viva experiências que você nunca viveu. Aleluia. Até quando nós seremos crentes rasos? Até quando nós sairemos daqui contando todos os defeitos que acontecem aqui e esquecendo as maravilhas que têm acontecido aqui dentro? Alguém vai dizer, Gabriela, mas nunca como nos dias atuais a igreja cresceu tanto. No último censo nós fomos contados como 60 milhões de evangélicos no Brasil. Crescemos em número e diminuímos em graça. Crescemos na largura de um oceano, na profundidade de uma piscina. Nunca como nos dias atuais se houve crentes tão rasos,
que conhecem tão pouco a Deus, que vivem tão poucas experiências, que oram pouco, que leem pouco a Bíblia, que aprendem pouco de Deus. Nunca crescemos em número. Oh, aleluia. Eu não sou muito velha, mas eu sou de um tempo, pastor Eliseu, onde crente saía do médico com laudo e não ia para outro médico. Vou dar uma passadinha no círculo de oração da Assembleia de Deus. Eu sou de um tempo onde o púlpito virava e via cheio de carteira de trabalho. Vocês lembram disso? Porque as pessoas diziam, vamos orar agora, porque Jesus vai abrir portas. E vinha um profeta e dizia, Jesus me disse domingo à noite que vai abrir uma porta para alguém hoje. Aí um desviado dizia, duvido, hoje é domingo. E a loucura era que tinha empresa ligando para crente domingo à noite. Aonde está essa igreja? Calamanchorevácia. Estou sabendo que o apóstolo Pedro vai passar aqui. E aí faz o quê? Coloca os doentes na beira da estrada. Por quê? Pedro vai rodar, pular e cair na frente de cada um? Não. A Bíblia diz. E quando Pedro passava, a sombra de... Ah, meu Deus. Vai lá em casa orar. Hoje não posso, mas faz o seguinte, leva isso aqui, porque o Espírito que está aqui, ele vai te alcançar lá. Cadê? Aonde está essa igreja? A Bíblia diz, e os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Cadê a igreja da experiência? Cadê os crentes da experiência? Nós estamos aceitando 2 horas de culto e oferecendo qualquer coisa e tá bom. Nós estamos achando, já estamos aqui mesmo, tá bom. Jesus está dizendo, ei, eu te chamei aqui para você viver coisas que você nunca imaginou viver. Te chamei aqui para, através das tuas mãos, acontecerem coisas que vai deixar a gente de boca aberta. Te chamei aqui, te coloquei neste lugar, para que quando você abrir a boca para orar, demônios sejam libertos, expulsados, vidas sejam curadas, espíritos imundos batam em retirada. Eu não te chamei para passear pelo barco, eu te chamei para viver experiência. Cala-te, aquieta-te. Ele diz, por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé. O que ele está dizendo, gente, isso aqui era para ser normal para vocês. Chamei vocês aqui, eu estou andando com vocês esse tempo todo para vocês entenderem que eu chamei vocês para viverem coisas maiores do que eu fiz. E a Bíblia diz, e então, era o versículo que eu mais amava na Bíblia, até entender ele de verdade. E então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu achava essa frase linda, até que Jesus disse para mim assim, como assim quem é esse? Sou eu. Quer dizer que anda comigo? Come comigo? Passeia comigo? Fala comigo? Mas não sabe quem eu sou. Quanto tempo mais você vai estar perto dele sem conhecer quem ele é? Eu não estou falando do Deus do pastor Eliseu, do Deus da pregadora Gabriela, eu estou falando do seu Deus. Viver a sua experiência, ter o teu testemunho de milagres para contar. Deus está dizendo, eu quero de volta a minha igreja, viva, acesa, fervorosa, entregue. Oh, aquela igreja que pedia a opinião de Deus para tudo. Vivo num tempo onde agora é assim, vamos ver quem vai pregar no culto de domingo. Posta no Facebook, quem vocês querem? Jesus está dizendo, e a minha opinião não importa? Sou de um tempo, sabe, Eliade, aonde até para decidir pregador eram meses de jejum. Ninguém escolhia roupa de congresso de qualquer maneira, não dobrava o joelho e perguntava, Deus,
O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor espera? Porque essa casa não é para agradar ao homem, essa casa é para agradar a Ele. Nós nos tornamos agradadores de opinião alheia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Nós nos tornamos coniventes com o erro, com o pecado. E aí você vai dizer, mas eu não peco. Claro que peca. Deus se tornou segundo, terceiro, quarto lugar da tua vida. O clamor do Espírito nessa noite é: restaura, Senhor. Restaura a essência da tua igreja. Restaura a essência dos teus profetas. Restaura a essência das mulheres de oração, dos homens de oração, dos varões de Deus. Restaura, restaura, restaura. Chega de cultos cheios de pessoas que não conhecem a Deus. Você vai dizer, mas tem que ter. Não. Não crente sim, mas crente não. Os crentes são dele. Alguém vai dizer, mas Jesus veio para os doentes, mas não para que eles permaneçam doentes. Tem muita gente que diz, eu sou doente. Quanto tempo mais você vai ficar assim? Jesus está dizendo, quando você me conhecer, você vai entender que a experiência que você está vivendo dentro desse barco é tão preciosa. Você não vai descer na areia contando só as coisas difíceis que acontecem aqui. Porque a gente tem um péssimo hábito de falar para quem está na areia todas as coisas ruins que acontecem. Posta no Facebook, fulano caiu. E aí vem todo mundo que não é crente. Sabia, crente é tudo igual. Depois você tem coragem de chamar essa pessoa para entrar no barco onde você estava. Você acha que ele vai querer diante da experiência que você tem contado? Olhando para o teu comportamento, você acha que alguém vai querer fazer parte do lugar onde você está? Jesus está dizendo, eu tenho marcado a minha igreja. Eu tenho passeado, visitado o meu povo, transformado pessoas. Mas quem está aqui está tão desligado, olhando o tempo, olha as estrelas, olha para o mar, vê se tem peixe. Jesus está dizendo, você está ligado em tanta coisa que não tem a ver com o que eu estou realizando. Mas porque a gente precisa de peixe? O peixe eu provejo. A provisão vem de mim. Mas a gente precisa... Ei, o que você precisa, eu dou. O que você precisa entender é que o lugar onde você está é um lugar que Deus te colocou para viver coisas que você nunca imaginou viver. Para de entrar na igreja e esperar a oração do irmão, a oração de fulano. Entra aí, entra aqui, dobra o joelho e diz, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu entrava num culto, não tinha nem começado ainda, sentava e dizia, glória, 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 porque alguém me disse que era dando glória. No final do culto eu cuspia sangue, de tanto que gritava, e dizia, vou só esperar o próximo culto. Chegava em casa, dobrava o joelho, glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Hoje a gente senta no banco, olha o telefone 1000 vezes. O anjo do Senhor no nosso meio, e a gente comentando o que fulano fez ou deixou de fazer. Jesus está dizendo, eu quero que a minha igreja tenha experiência. Aleluia. Se coloque de pé no teu lugar. Capítulo 4, versículo 35 diz assim, e ele lhes disse, passemos para o outro lado. 5, versículo 1, e então eles chegaram ao outro lado. Ele disse, passemos para o outro lado. 5, versículo 1, e eles chegaram aonde? Do outro lado. Porque não tem essa de no meio do caminho a gente querer mudar a rota que ele estabeleceu.
Quem decide a rota aqui não é o homem. Quem decide a rota aqui é Ele. Mas Ele disse, vamos. E no final, chegaram. O que você quer dizer com isso, Gabriela? Eu quero dizer que exatamente o que Ele falou foi o que aconteceu. Aí você pensa, mas e o vento? Ignora o vento. O vento não é capaz de mudar a palavra dele. E as lutas, passa por elas e lembra, quem te prometeu é fiel para cumprir. Vento nenhum apaga o que Jesus falou. Luta nenhuma anula o que Ele disse. Prova nenhuma faz Ele esquecer do que Ele prometeu. Se Ele falou, Ele é fiel. Eu quero encerrar com essa frase. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, 2 a 2. Vira de frente para alguém aí do teu lado e diga para essa pessoa, acredite, quem te chamou te garante. Fala para ele, esse vento que você está vivendo não é para a tua morte não. É para você voltar a ter experiência. Para você voltar a orar como você orava. Para você voltar a jejuar como você jejuava. Para você voltar para o quarto da oração. Para você voltar para a vida de busca. Para você voltar para a vida de entrega. Chega do ativismo. Volte a ter experiências.